Marizinha, quero te agradecer também. Mari psicóloga, Mari já com uma experiência grande na área de psicologia, ajudando pessoas já há 7 anos, né, Mari? Isso. Mari está empreendendo agora, tem o Instagram dela que é repleto de conteúdo relevante. Mari faz um trabalho maravilhoso em conexão com a Mari, tá aí, já sigam. E durante a live, galera, vão encaminhando essa live para outras pessoas, é só clicar aqui nesse aviãozinho e poxa, agora passou por um house aqui com Vintage já. É bom também, é bom também. Vamos caminhando para quem vocês amam, galera, que esse conteúdo pode ser bom, pode ajudar. Conteúdo que a gente buscou trazer para trazer uma vida mais leve, uma vida com menos cobrança, com mais tranquilidade, mais presença. Possibilite a gente viver cada dia como um dia e viver naquele dia sem uma pressa, sem uma busca por algum resultado, por alguma necessidade que nosso próprio ego cria, que às vezes são necessidades que nem a gente de fato quer, quando a gente consegue, caraca, será que era aquilo que eu realmente queria? E ela veio de um acontecimento que rolou, foi, Mari, comigo e com a Mari. É, Eu e a Mari, a eu, gente faz uma permuta de conhecimento, ela ajuda a Verbalize dando umas consultorias de mapeamento de processos e eu faço uma mentoria de empreendedorismo barra comunicação barra marketing. Em isso. uma dessas sessões, a Mari vai continuar contando o que rolou. Então, Pedrinho, eu que quero agradecer o convite, agradecer por você ter me convidado para fazer essa live com você. Você é um cara que inspira muito as pessoas, então é a primeira live que eu faço, então fazer essa live com você, que é um cara inspirador, torna tudo muito mais especial. Então, eu vou contextualizar para todo mundo que está assistindo a gente por que que a gente chegou nessa live e como que a gente chegou no tema dessa live. Como o Pedrinho falou, a gente faz um trabalho meio que de permuta. Eu auxilio o Instituto Verbalize em questão de mapeamentos de processos, porque é uma área que eu também tenho experiência, que é a área de gestão da qualidade. E em troca, ele faz uma mentoria comigo, né? Então a gente começou esse trabalho desde novembro do ano passado. E por que que é importante a gente contextualizar isso? Porque no início do mês, a gente teve, quer dizer, no mês passado, a gente teve uma sessão de mentoria, onde ele foi me apresentar caminhos sobre o que a gente tem aprendido ao longo do tempo. E nesse dia especificamente, é, ele veio para mim com uma determinada carga de cobrança sobre como que eu deveria me comportar. Por exemplo, ele falou assim, Mari, ó, analisando tudo isso aqui, você precisa publicar todo dia no seu Instagram. Você precisa aparecer, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. E o que aconteceu foi que eu escutei tudo aquilo, só que aquilo me gerou um certo incômodo, do tipo, cara, ele tá falando tudo isso e isso não tá ressoando com o meu momento atual. Não tá rolando, assim, não tá concatenando as coisas. Só que mesmo assim, eu recebi tudo aquilo que ele me falou de sugestões sobre eu precisar me impor, eu precisar me colocar diariamente no Instagram, por exemplo. Só que depois que terminou a sessão, o incômodo continuou dentro de mim, eu continuei com aquilo remoendo aqui. E aí eu fiquei com aquele incômodo que foi muito ruim de processar. E aí, a partir daí, eu comecei a pensar, gente, por que que eu tô tão incomodada com o que o Pedrinho me falou? E mais do que isso, eu pensei, cara, ele tá me mentorando, então ele tá sabendo do que ele tá falando. Ele tá falando alguma coisa que tem sentido. Eu é que não tô sendo capaz de assimilar. E aí, iniciou um processo de reflexão,
porque eu senti aquele incômodo e comecei a refletir sobre ele e me senti muito incomodada, na verdade. E aí eu comecei a processar tudo aquilo, e a maneira como eu escolhi processar tudo aquilo foi sentindo. Eu percebi que eu estava incomodada e eu falei assim, cara, tem alguma coisa que eu tenho que fazer. E o que eu fiz foi sentir o incômodo. Tá ruim. Só que aí eu comecei a analisar, me analisar, a refletir, tipo, tá, peraí, ele tá me passando tudo isso, mas como que eu tô me sentindo em relação a isso? Se isso me incomodou, tem alguma coisa aí que não tá legal, que não tá equilibrada. E aí o que eu fiz foi pensar, cara, esse jeito que ele me falou, por mais que ele seja o cara que me mentora, não tá combinando com o jeito que eu sou, não tá combinando com o meu momento. E assim, só por curiosidade, naquele momento, naquele dia, que foi o dia da sessão de mentoria, era o dia que eu estava de TPM, era um dia que eu não estava com uma vibe muito legal, então as coisas se juntaram e eu acho que fizeram meio que o incômodo ser ainda maior. Só que aí eu precisei fazer o quê? Respeitar que eu não estava naquele momento, né? E foi legal, Pedrinho, que eu lembro que a gente até trocou mensagem depois da mentoria, e aí eu falei assim, Pedrinho, mas tá me soando agressivo esse jeito, tá me soando estranho, parece que eu, que eu tô me colocando de um jeito que não é o jeito, meu jeito. Aí eu lembro que o Pedrinho falou assim, Mari, mas eu faço isso e eu não sou agressivo, por que que você seria? E eu tava no embate, porque tinha rolado um colapso entre o que você estava me dizendo e entre o que eu estava sentindo. E aí eu falei, cara, não tá rolando. A partir dali a gente não se falou mais. Passou praticamente um mês, e nesse um mês o que eu fiz foi acolher que aquele jeito que ele tinha me passado, por mais que ele fosse o meu mentor, não era o jeito que combinava comigo. E aí eu comecei a avaliar como é que funciona para mim. Não, a coisa comigo é um pouco mais leve. Eu posso sim chegar nesse nível de postar todo dia, de vender, de fazer e acontecer, só que assim, precisa ser no meu ritmo e eu preciso respeitar o meu momento. Eu falo muito. Vou continuar. O mais interessante dessa história, o mais interessante dessa história foi porque agora no início do mês a gente teve a próxima sessão de mentoria depois depois de todo esse incômodo que tinha acontecido. Eu acho que a gente nem se falou até chegar esse dia. E no dia da mentoria, que foi agora, no dia 8 de maio, se eu não me engano, a primeira coisa que o Pedrinho veio me falar foi, Maria, aí, como é que foram as coisas e tal? E aí, o que que eu fiz? Ao invés de eu ter seguido a mentoria, eu voltei porque eu tinha sentido na mentoria, na último encontro, e eu falei, Pedrinho, deixa eu te falar uma coisa. Naquele dia, você me falou várias coisas e acabou me soando como uma cobrança muito ruim que eu tive dificuldade de lidar. Eu consegui lidar, cheguei aqui no equilíbrio, tá tudo bem, mas eu me senti cobrada por você. Então, eu falei isso para ele, e o mais legal de tudo isso foi que, ao falar isso para ele, ele falou assim, Mari, me desculpa, eu acho que eu realmente usei um tom de cobrança contigo. Só que isso tem um motivo. Eu falei, mas o que que foi, Pedrinho? Não é? O que que aconteceu? E aí o Pedrinho falou assim, eu estava me sentindo cobrado. Eu estava acelerado. E aí o que que aconteceu? O Pedrinho, sem querer querendo, transferiu a cobrança que ele já estava sentindo nos ombros dele, ele transferiu para mim. Não foi porque ele quis, aconteceu de modo instintivo, foi indo e ele se cobrou, jogou sem querer a cobrança em mim, mas a gente pôde conversar sobre isso. E aí, no meio dessa conversa, a mentoria acontecendo naquele dia, a mentoria foi toda com base na mentoria anterior, e o que ela trouxe de sensações, de sentimentos. E como é importante, né, a gente
expor para o outro como que a gente sentiu, como é que foi nosso processo, porque aí ele revisitou o momento dele, que ele também estava se sentindo cobrado. E aí foi muito massa, por isso que daí surgiu a ideia de, cara, a gente precisa falar sobre isso, porque esse é um movimento que pode se tornar repetitivo, né? Nesse mesmo dia eu escrevi a frase que é em relação a isso que aconteceu, que é assim, o quanto que eu transfiro para o outro a cobrança que eu faço para mim mesmo. Então, ele estava se cobrando, transferiu para mim a cobrança mesmo sem querer, e aí me gerou todo esse incômodo, mas só para, eu vou finalizar essa parte, foi muito válido. Por quê? Eu usei esse incômodo que foi gerado em mim para refletir sobre o meu movimento, para refletir sobre como eu funciono. Então, o que eu fiz aí nessa situação? Eu utilizei a meu favor essa situação de incômodo. Então, eu escolhi, usei meu poder de escolha para escolher lidar com essa sensação ruim de um modo em que, cara, eu preciso tirar um aprendizado disso. E eu tirei um super aprendizado. Tipo, vai ficar pro resto da vida. Não tem como, sabe? E aí, foi aí que surgiu, vamos fazer uma live, vamos definir um tema, porque tudo pode ser muito mais fluido e equilibrado e depende da gente. Uau! Que storytelling! E aí, seguindo, gente, quando a gente falou de fazer uma live, a gente trocou mais um papo muito profundo no telefone só, falando sobre o que falaríamos nessa live. E dá para tirar 1 bilhão de ensinamentos e aprendizados dessa situação. E acho que dá para começar interagindo com o pessoal e falando assim, galera, quantos de vocês se cobram demais? Fala assim, eu, se você se cobra demais. Se você não se cobra demais, você fala assim, manda assim, leve. Se você se cobra demais, fala eu. Se você é tranquilo, não se cobra, fala leve. Olha lá, o Leandro já falou, a gente se cobra muito. Valeu pelo ótimo storytelling. Isso aí, Lê. Grande Lelê. Diego Souza, eu. Jana Crispim, eu. Primoca da Mari. Nayane, eu. Albertinha, eu. Galera, mas é pra ser verdadeira, pra ser sincero. Eu. Leandrinho, foi mesmo. Conversamos sobre isso. A Aline só levantou a mão ali. Declamatiu total. Helena. Andrezão. Como colocar o quadrado aqui? Andrezão, ex-mentorado do Acre. Pois é, olha aí, Mari. Que coisa louca. Eu acho isso uma loucura. Eu simplesmente... Eu me sinto como se eu tivesse engatinhando e eu mesmo estou atrás de mim, me dando chibatada na bunda e nas costas, falando assim, anda, anda. Mas eu olho pra trás e pô, mas eu tô cansado, velho. Aí eu mesmo, não, anda logo. Pá, pá. A sensação é essa, velho. Não, e o mais curioso é assim, é você mesmo que tá se cobrando. É você mesmo, velho. É você mesmo. Como que você está fazendo isso com você? Agora, no nosso caso, uma das coisas que você compartilhou foi que você também estava vindo você também participou de um processo em que você tinha uma pessoa te mentorando e que essa pessoa tinha um perfil de cobrar, de falar assim, cara, você tem que fazer isso, você tem que fazer essa atividade X e não sei o quê. E eu acho muito interessante quem funciona assim. Tem pessoas que funcionam assim, na pressão, olha, eu vou te passar 15 exercícios, você tem... Eu tô falando no exemplo do Instagram, porque eu entrei nessa vibe de começar a publicar, de começar a gerar conteúdo para as pessoas, porque eu acho que isso é muito valioso. Então, falando especificamente sobre isso, vão ter pessoas que vão funcionar com essa coisa, olha, você tem que postar todo dia, você tem que fazer 5.000 stories, você tem que fazer 19 IGTVs durante a semana, enfim, tem pessoas que vão funcionar assim e não tem problema. Eu acho que a gente precisa se preocupar é como que você funciona. Eu, Mariana Crispim, funciono desse jeito. E eu precisei respeitar isso, sabe? Então, por isso que quando o Pedrinho veio com essa tal dessa cobrança,
colapsou. Porque assim, veio a cobrança do lado de cá, o Pedrinho faz, e veio eu do outro lado, assim, eu tava bem mais lenta. Eu falei, gente, como é que não vai dar certo, entendeu? Agora, se a gente tivesse no mesmo nível do tipo, beleza, ele tá me cobrando aqui do jeito que eu funciono. Ah, então vai encaixar. Aí vai rolar. Aí a coisa flui, sabe? E, na verdade, o que aconteceu foi o contrário. Exatamente. Então, acontece isso com muitas pessoas, com basicamente todos. E a gente pode fazer uma análise, né, Mari, de por que nos cobramos. Mas eu queria antes trazer a minha história pessoal de autocobrança. Talvez Ótimo, excelente. vocês se vejam nessas histórias. Vocês também devam ter histórias que tenham relação. Depois eu queria ouvir a Mari também. Vem de uma gagueira, de uma falta de fala e busca por falar, por opinar, por me posicionar. E como eu não tive essa comunicação, essa conexão com as pessoas durante 20 anos da minha vida, eu supri essa falta com um excesso de esforço em estudar, em ler, em ser bom em outras atividades, em treinar mais futebol. Por exemplo, treinei futebol há muito tempo da minha vida. Eu tinha muito uma ideia de ser o melhor, porque se eu não era bom aqui, eu vou ser o melhor aqui. Então eu vinha sempre jogando a responsabilidade para cá, para cá, para cá, para cá. E o meu sonho, enquanto jovem, era que eu fosse fluente, que eu conseguisse falar em público e que eu tivesse a minha própria empresa, em que eu pudesse ajudar as pessoas a fazer isso. Então, eu imaginava, quando eu tinha 18 anos, eu imaginava aquele meu escritório com pessoas entrando e eu podendo ajudar as pessoas com a minha equipe. Caraca! Porra, bum! 26 anos de idade, a parada acontece, velho. Aconteceu! O sonho lá aconteceu. Aí maio do ano passado, o escritório, para, Juca, tá se cobrando aí também. Em maio do ano passado, escritório feito, academia de oratória, alunos rolando, e cara, eu não tô pleno ainda, né? Eu não tô feliz. Eu comecei porra, é essa, velho? O que tá acontecendo? Uma pressa, sabe? Eu sentia sempre uma pressa. Para mim, o sentimento que me definia era pressa. Desde o meu intercâmbio, na verdade. E eu olhava que horas são, que horas eram, muito tempo, assim. Parece que toda hora eu tava olhando pro tempo. Parece que numa pressa, caraca, o tempo tá passando, eu preciso ter resultado, eu preciso executar, eu preciso executar. Chegava lá no meu escritório, junto a isso, escritório bonito, novinho e tal, tranquilo. Olhava para o canto da parede que ficou mal pintada, que nem uma barata veria. Caraca, uma pressa misturado com uma visão só para o que está dando errado, para o erro, para a escassez. Eu comecei a unir tudo isso. Eu falei, que porra é essa, cara? Eu comecei a ler aquele livro, Inteligência Positiva. E eu percebi que o meu sabotador crítico era gigantesco. E ele era muito forte em eu comigo mesmo, porque, de acordo com esse livro, você pode julgar o outro, você pode criticar o outro, cobrar e julgar os espaços físicos ou cobrar a si mesmo. E o meu era muito forte comigo mesmo. O cara mesmo, né? Parece uma certa autopunição e tal. E aí me passa, cara, 2019, dezembro, novembro, assim, dezembro, comecei a chorar do nada, assim, às vezes. Juro, mano. Eu nunca senti um negócio desse na minha vida. Parece que, sabe quando o balde tá cheio e quando entra mais uma aguinha assim, ele transborda? Era isso. Porra, é essa, velho? Por que eu tô chorando? Mas mas esse balde que estava cheio era de cobranças? Demais! 100%. 99%. De uma cobrança por fazer mais, executar mais e ter mais resultado, sendo que o sonho estava aparentemente ali realizado. E aí comecei na terapia,
janeiro, que por isso que eu, cara, recomendo demais o trabalho que a Mari faz. Assim, eu não sou paciente da Mari, eu sou paciente de outro psicólogo, mas, cara, terapeutas, gratidão, vocês são demais. Hoje eu vivo uma vida muito mais leve também, muito, muito por isso. Então, essa é a tal da autocobrança do Pedro. O que me deixa curioso é por que outras pessoas se cobram tanto assim? O que você acha, Mari, fazendo a sua Por que análise? que as pessoas, de maneira geral, se cobram, né? O que todo mundo falou eu aqui, por exemplo? Uhum. Eu acho que assim, um fator que está muito relacionado à cobrança é a questão da comparação, sabe? Tipo assim, olha só como que o mundo funciona. Peraí, se eu não funcionar igual o mundo está funcionando, peraí, deixa eu me cobrar, eu preciso funcionar igual, sabe? Eu preciso fazer igual. Então, assim, não, peraí, tá todo mundo, vamos falar de quarentena, né? Tá todo mundo super produtivo. Justo. Todo mundo acorda de manhã, faz exercício, faz não sei o quê, bababá, e produz conteúdo, ou quem não é dessa área vai lá, trabalha, ou quem está em home office trabalha, vai, cuida, não sei o quê. Tá, mas isso aí é apenas uma realidade de algumas pessoas, não necessariamente é a sua, e não necessariamente você precisa se enquadrar. Só que a cobrança, ela nasce de uma questão muito social, sabe? Uhum. Já é social, ela pega, agarra na gente, assim, a tal da cobrança, a gente nem, às vezes nem consegue sair dela, sabe? Porque a gente fala assim, cara, não, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, e na verdade, fazer isso é é um ato de muito desrespeito com você mesmo. Por isso que, tipo assim, no nosso caso, eu poderia ter entrado na sua vibe de cobrança do tipo, cara, o Pedrinho falou que eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que publicar todo dia, eu tenho que fazer no ritmo que ele falou, eu tenho que usar o WhatsApp como meio de comunicação, eu tenho que... Se eu entrasse nessa vibe, beleza, eu poderia até entrar, só que ia continuar o colapso, alguma coisa ia acontecer. A minha terapeuta ia ter que me ouvir, porque não ia combinar com o meu jeito, entende? Então, um dos pontos, né, que você perguntou, a cobrança eu acho que vem muito do social, muito de como que está acontecendo aqui ao meu redor, o que que eu leio, e aí as pessoas nesse movimento esquecem delas mesmas, do tipo, como é que eu funciono? Como é que é o meu jeito de lidar com as coisas? Tá, beleza, a gente está aqui num período de adaptações, cada um de um jeito, cada um de uma maneira, mas tá, como é que eu funciono? Porque, gente, se a gente trair o jeito que a gente funciona, o que vai ser da gente, da nossa realidade? Fica difícil, fica maçante. A gente até vai na marra, a gente vai capengando, mas a gente vai. Só que aí é uma coisa que eu falo muito assim para os meus pacientes. Aí é um processo muito injusto com você mesmo. Porque dói, gera incômodo, sabe? E, cara, vão surgir daí ansiedades, milhões de ansiedades, um monte de sensações ruins, difíceis de lidar. E que aí, para você sair disso, você precisa de ajuda, né? Não é ruim precisar de ajuda, mas você entra no processo. É como se você mergulha nessa cobrança, ela te gera um incômodo e você não consegue sair dela, porque você acha que ela que é o correto, que é o social que tá falando que tem que ser assim que é o correto, sabe? E aí a gente entra numa vibe que fica muito pesado pra gente dar conta de continuar, sabe? É meio que por aí. Faz muito sentido isso para mim. Se somos seres sociais, somos seres que vivemos em conjunto com outros seres, com outras espécies. E isso começa não nas redes sociais, não nas novelas, não, antes também. Acredito que isso acontece quando a gente está lá no Homo neanderthalis vivendo junto com outro Homo neanderthalis e ele consegue caçar 3 leões e você está morrendo de fome. Começa ali essa comparação. Então a gente começa a atribuir o nosso valor comparando sempre com alguém de maior credibilidade ou Uhum. sucesso.
É muito não automático a gente comparar com alguém de menor sucesso. Como é que chama isso? Como é que chama? É a esteredônica? Não, acho que isso é um outro conceito. Mas assim, a gente precisa também. Tá, se comparar é algo que talvez seja inevitável. É claro que a gente consegue diminuir. Eu vejo que a minha comparação mesmo, eu já percebi que eu muitas vezes já me comparei. Mas ela vai diminuindo a cada vez que você vai criando consciência. Opa, besteira. Mas assim, só acrescentando um pouco, Pedrinho, é porque eu acho que é o seguinte, essa comparação gera uma cobrança, certo? Só que eu acho que o que tem de mais valioso nisso é assim, é que essa cobrança, em determinado momento, ela te gera um incômodo. E aí é que mora a oportunidade. É que assim, quando te gerar o incômodo, aí você tem que abrir a possibilidade de refletir sobre o seu incômodo, entende? Tá. Esse é o grande lance, porque assim, beleza, vem a cobrança, e a cobrança vem porque uma das possibilidades da cobrança é a questão da comparação. Massa, beleza, existe a comparação, aí vem a cobrança, e aí vem o incômodo, certo? Só que aí, a riqueza está no incômodo que te gerou isso, porque aí você vai refletir a respeito dessa cobrança, ou desse incômodo que foi gerado, e aí a partir daí, aí assim, se você mergulhar nesse processo, você vai entender, cara, peraí, por que tá me incomodando tanto? Você pode até chegar no nível de, cara, eu tô me incomodando porque eu tô me cobrando. Mas por que eu tô me cobrando? Eu tô me cobrando porque eu tô me comparando. É só uma possibilidade que a gente pode estar colocando aqui, tá? A cobrança, ela pode vir de outros níveis. Eu tô falando da cobrança porque é o mais comum que acontece entre a gente. Então, você pode até chegar nesse nível de entender que foi por conta disso. Aí você teve consciência, entende? Então, assim, o mais rico nesse processo todo é esse caminho, sabe? Que você percorre de analisar o seu incômodo. Entendi. Eu acho que isso é o mais... Por que que está surgindo? Qual é o gatilho? Qual a crença? O que está por trás ali? Exatamente. Porque a comparação, ela é só a fagulha. Ela é meio que só a... Assim, pode ser que ela seja a galinha ou ela seja o ovo. Não dá para saber se a autocobrança é o ovo ou se a comparação é o ovo. Mas, tendo como premissa que a comparação é a consequência, é o sintoma de algo mais interno, me vem a ideia de que algo interno é a sua parametrização de valor. Como você parametriza o seu valor? Eu me amo apenas se. Eu sou bom apenas se. Eu tenho sucesso apenas se. Se o C for um valor ligado a dinheiro, cara, você só vai ser feliz, só vai ser bom se você for rico, que é o que mais acontece. Vejo muita gente, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico. Cara, qual o seu parâmetro de riqueza? É dinheiro? Se você não ganha o que você quer ganhar, vai ficar infeliz até lá. E aí você acaba se comparando com outras pessoas que têm mais dinheiro que você ou que ganham mais que você. Estou falando sobre dinheiro porque é muito comum. Mas aí me vem algumas soluções, Mari, de beleza, vamos partir para a luz, para os pontos de como melhorar, como resolver isso, como ser mais leve, como ter mais equilíbrio, como ter mais fluidez, como ter mais presença. Enfim, quais são outros possíveis valores que também são importantes e que você nem percebe porque você só valoriza um valor? Ou só o dinheiro, ou só a sua carreira, ou só o carro que você tem, não sei. Aí eu queria também ouvir. E aí eu comecei a pensar assim, porque assim, sinceramente, hoje a empresa, a própria Verbalize, cara, cresceu muito assim, em 3 anos e meio a gente cresceu muito. Mas ainda não é nada que dê para pagar as contas. E eu falo aqui tranquilamente. E uma das parametrizações de valor da Verbalize pelo sócio, pelo dono, é o quanto ela gera de, enfim, renda ou quanto ela consegue trazer como
como renda. Uhum. Mas essa é uma delas e tem, cara, de tipo, juro, bilhões. Tem facilitadores que foram formados, tem pessoas que foram ajudadas, doações, desenvolvimento de equipe. E aí você pode pegar isso e Uhum. você pode trazer para um nível pessoal. Mari, como que você Uhum. vê outros valores ou outras soluções a serem usadas para trazer mais leveza e diminuir essa cobrança? Uhum. É muito interessante a sua pergunta e eu realmente vou restringir para a questão mais pessoal, porque eu acho que isso faz mais sentido, Tá, certo? Então, quando você fez a primeira pergunta, tá, qual que é o valor, né? Qual que é o principal valor e tal? Eu acho que não tem um principal valor, mas eu vou falar sobre o valor que eu acho que faz mais sentido em qualquer processo. Você, por exemplo, é o CEO da Verbalize e aí você tem o seu papel ali, né, como diretor e tudo mais. Só que assim, o principal valor é você sentir, porque antes de você ser o CEO da Verbalize, você é uma pessoa. Entende? entendi. Você é uma pessoa que funciona de determinada forma. E enquanto você estiver alinhado com a maneira como você faz as coisas, como você dirige a empresa, mesmo que seja, é, quanto mais alinhado você está com isso, mais as coisas podem fluir de uma maneira melhor, sabe? Entendi. Então, eu acho que eu sigo uma linha de restringir e voltar sempre para você. Então, eu acho que um dos maiores valores que a gente tem é o valor é o sentir, sabe? Tá. Sentir. E não é nem só sentir, é dar ouvidos ao que você está sentindo, sabe? Fazendo, juntando, né, linkando com o que a gente iniciou falando, se eu não tivesse parado para sentir aquele incômodo que me gerou a tal da cobrança, né? Se eu não tivesse separado um tempo para refletir sobre aquilo, talvez a gente não tivesse nem fazendo essa live. Uhum, verdade. Talvez eu nem, talvez eu nem tivesse falado, Pedrinho, me gerou esse processo de cobrança que eu me senti que não estava legal. Entende? Então, assim, acho que o maior valor que a gente tem é a gente sentir, sabe? Porque assim, é, acaba que você dando ouvidos para o seu sentir, querendo ou não, isso vai refletir em tudo. Com as pessoas que você se relaciona, com a empresa que você dirige, com, enfim, com tudo que você entra em contato, sabe? Entendi. Então, se for falar de valor, eu vou falar sobre sentimento. Que a gente muitas vezes não ouve, não dá o ouvido e vê que ele está indicando alguma direção. Pô, se eu estou me Sim. cobrando demais e não estou feliz, cara, tem alguma coisa errada. Eu estou Uhum. parametrizando, enfim, o meu sucesso de acordo com um valor que eu não respeito, né, que é esse E, sentimento. e antes de tudo, porque assim, eu não estou falando, vão ter vários outros valores importantes, necessários, né? Só que antes de tudo, você precisa sentir. Antes de tudo, você precisa respeitar seu sentimento. Antes de tudo, sabe? Antes de tudo, antes. Entendi. Sempre Faz todo antes. sentido. Sabe? É meio que você resgatar, porque assim, é você como pessoa se relacionando como diretor da empresa, é você como pessoa se relacionando como uma filha, é você se relacionando como profissional, é você se relacionando, sabe? Sim, No final das contas existe um mundo rolando, só que é você se relacionando com esse mundo. É você se perfeito. posicionando. Então, assim, se você não dá ouvidos ao seu sentir, se você não respeita o seu sentimento, como é que vai ser essa relação É de verdade. troca com o outro, E com o é mundo? louco porque veio a tal da quarentena, veio o coronavírus. Uhum, E a gente, seres humanos, já estavam precisando de uma consciência mais expandida para o outro, de ajudar o próximo, de não pensar só em si, de não pensar só no próprio, só na própria acumulação, só no próprio sucesso, só no próprio ego, que no final das contas é tudo puro ego, é tudo eu, e eu tô
no centro desse mundo, e eu não vejo quem está do meu lado. Aí veio o coronavírus e falou assim, galera, ou você que se conscientiza, meu filho, ou você tá ferrado, ou você vai viver sozinho. E aí eu me percebo aqui em casa, eu comecei a ter alguns insights assim que, tendo coronavírus ou não, você pode ficar em casa e pode continuar Uhum. fazendo o seu trabalho, pode continuar vendo a sua TV, pode continuar cuidando dos seus filhos, pode continuar fazendo o que você já fazia. Mas Uhum. hoje, com o corona, eu acredito que ele mostrou que se nós, seres humanos, não tivermos um, um olhar assim de, pô, vai lá, doa. Ah, mas eu preciso investir meu dinheiro, eu preciso juntar, eu preciso. Cara, tem gente aqui que tá morrendo de fome, que não tem água. Ou então tem vi um Instagram, chama Vaquinha, muito top. Uhum. Acho que você já viu também. Eles postam várias histórias de pessoas com bastante dificuldade. Tem uma mãe lá, uma mãe, um vídeo incrível, que é uma mãe dando banho Uhum. no filho que tem 21 anos, que tem Ah, é o Razões para problema Acreditar. renal. É o E Razões para Acreditar, esse Instagram gerou um outro que que é o da doa vaquinha para ajudar. para ajudar. E assim, a mãe dando banho no filho e não tinha água em casa, assim. Então, me traz um certo. Vou fazer o link com a Tá. autocobrança agora. A Aham. autocobrança em excesso gera uma impossibilidade de ajudar o outro. Uhum. Porque se eu só estou olhando para o meu, eu estou me comparando com o outro, eu não estou comparando aquele lá que eu estou comparando com essa pessoa aqui que tem necessidade. Eu estou sempre me comparando com alguém. Por que eu não comparo o X com o Y? Por que eu não comparo o meu amigo lá do Maranhão com esse mendigo aqui que está do meu lado? Por que eu não comparo os dois? Porque o ego não deixa. O ego sempre me coloca na comparação. E quando eu passo a comparar quem está fora de mim, eu passo a olhar para quem está fora de mim e posso ajudar quem está fora de mim. Eu posso fazer trabalho Uhum. voluntário, eu posso fazer doações. E aí vem mais uma autocobrança louca em cima disso, que às vezes eu tinha. Porque assim, eu sempre doei mais dinheiro mesmo. Queria poder doar tempo, sei que eu posso, sei que é alguma desculpa assim, mas eu também me cobrava de não, Pedro, você tem que ir lá, tem que passar 5 dias fazendo um trabalho voluntário, passar um mês. Toda vez a autocobrança ela encontra algo para cobrar mais. Tipo Uhum. não tá bom o que Você, eu tô fazendo. você tem que, né? Tudo tem Você que. tem que. Então, assim, Mari, como é que você, no seu conhecimento, você conecta essa autocobrança que já existia com esse momento atual que pede mais consciência, que pede mais ajuda ao próximo, que pede mais pensamento sistêmico, mais coletividade, mais ecologia, Uhum. Uhum. e você traz algumas soluções e algumas mensagens para viver de forma mais leve, fluida e equilibrada, e com isso, Uhum. mais consciente, podendo ajudar o próximo. Uhum. É, o que que acontece? É, igual eu falei, né? E eu vou continuar insistindo. Tudo vai ter que vir do sentir. Então, eu respeito muito o que eu estou sentindo e respeito o meu momento. Aí, depois disso, eu vou fazer uma análise sobre o momento atual. Beleza? Você falou muito sobre colaborar, sobre ajudar as pessoas e tudo mais. Você falou do Instagram que você viu, que é o Razões para Acreditar. Todo mundo deve seguir, é maravilhoso esse Instagram. E aí, desse Instagram, você viu que tem pessoas ajudando, existe uma vaquinha, aí ali começou a cobrança. Opa, peraí, mas eu tô numa posição em que, poxa, eu posso ajudar, eu deveria ajudar. Só que aí, essa é a questão. Como que você tá nesse momento? Como que é o seu momento agora? Beleza, eu acho que a gente precisa ter esse olhar do todo, mas para olhar para esse todo, olha primeiro para o seu momento. Olha primeiro para como você está funcionando. Porque você só vai conseguir ajudar o outro e essa ser uma ajuda
não sei, sabe, uma ajuda de coração, se ela for uma ajuda que fala assim, cara, eu tô tão bem, e vira um insight do tipo, cara, eu quero e vou ajudar agora. Isso é ser fluido. Só que isso nasce de uma avaliação sua, sabe? Do tipo, cara, eu tô bem e eu tô vendo essa realidade aqui e agora eu vou ajudar. E não vir de uma cobrança, entende? Então, só pra você entender que, de novo, vai vir do sentir. Sim, E aí você vai entendi. conseguir sim colaborar, e aí sim você vai conseguir expandir a sua vontade de ajudar, mas nasceu primeiro de uma consciência sua sobre como você tá, né? Eu queria falar uma coisa que foi como que foi o processo para chegar, para linkar com o tema que a gente definiu para a live hoje, que são 4 palavras que foram necessárias e que nascem no sentir. Em relação à questão de que veio a cobrança, o que que eu precisei fazer? Primeiro eu precisei sentir o incômodo, foi uma coisa. Eu senti o incômodo. Depois de sentir o incômodo, eu fui refletir sobre o incômodo. Onde é que está nascendo isso? Onde nasceu esse incômodo? E aí eu parei para refletir. Depois de parar para refletir e identificar que o meu incômodo tinha sido gerado porque eu não conseguia seguir o ritmo que você tinha colocado para mim, era assim, cara, peraí, eu não funciono assim. Eu entendi que era porque eu não funcionava naquele ritmo. Essa foi a segunda coisa. Então, eu refleti sobre aquilo. Uma vez que eu identifiquei, através da minha reflexão, eu falei assim, cara, deixa fluir do jeito que eu sou. Então, eu permiti as coisas fluírem do meu jeito, no meu tempo. Então, aí, sentir, refletir, fluir. E, a partir daí, eu consegui chegar no nível de equilíbrio. Entende? Olha que Então, é meio que assim, sabe? É um processo. É como se eu precisei percorrer essas 4 coisas. Eu precisei sentir, depois eu precisei refletir, depois eu precisei fluir, deixar fluir, para aí sim eu encontrar o equilíbrio, sabe? É meio que fecha a equação desse jeito, sabe? Só que não tem como, a equação começa com sentir. Porque se você não se permite sentir, você não chega nesse ponto, sabe? Você precisa assumir que você é uma pessoa que tem sentimentos e que, cara, vamos investigar eles, vamos pensar sobre eles, sabe? Muitas vezes, o que acontece, a gente não entra em contato com isso, com esse sentir, né? E com esse fluir, porque a gente está no automático. Porque, exatamente. porque tá tudo automático, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que acordar, eu tenho que dormir, eu tenho que. Entende? Só que assim, sério, é valioso demais você parar pra sentir mesmo. E eu tô falando de sentir, não é que assim, a gente vai sempre sentir coisas boas. Esse exemplo que a gente está trazendo foi de uma parada que incomodou, não foi legal não lidar. Só Sim. que o que que saiu daí? Para mim, uma super oportunidade de eu desenvolver, de eu me desenvolver, sabe? Eu me percebi nesses 4 passos. Eu me percebi. Só que eu permiti vivenciar os 4 passos, sabe? E aí hoje eu posso te dizer que eu me sinto mais equilibrada em relação a isso. Significa que, nossa, então a Mari é a equilibrada. Não. Significa que pode acontecer outras situações em que gere o incômodo, mas eu vou lembrar, opa, gerou incômodo. Então, o incômodo é uma oportunidade de aprendizado, entende? E aí você pega e vai, usa a equação, beleza, sentiu o incômodo. Peraí, deixa eu refletir sobre ele, peraí, deixa eu deixar as coisas fluírem do jeito que eu sinto. Opa, deu a equilibrada, né? Então, isso é uma busca, gente, isso é a vida. O equilíbrio vai vir como o resultado das 3 etapas anteriores. Isso. E ele é contínuo? Não. Pode ser que talvez você perceba que a coisa começou a desequilibrar e que você precise refletir mais, ou você precisa deixar fluir mais, ou você precisa sentir mais, entende? É o que o Diogo Milton se fala, Mari, acho que você vai gostar desse raciocínio. Ele fala que Ah, a vida, ela não é
linha reta, não é linha reta horizontal também, obviamente, mas ela é uma espiral. Às vezes dá um nó, dá um quebra-cabeça, se ferra, mas volta para o mesmo ponto, mas você vai andando para frente. E assim vai. Sempre Exatamente. legal. Exatamente. Olha só que louco, né? E Mari, se você pudesse dar assim, dicas práticas para as pessoas que estão com a autocobrança potencializada no home Uhum. office, tendo que talvez alguns que infelizmente foram desempregados, foram desligados ou tiveram, enfim, suas rendas diminuídas, a pessoa que está no WhatsApp o tempo todo e a autocobrança está maior. O que você diria assim como dicas mais práticas, pouco mais práticas e vivenciais em relação a trazer mais presença, Uhum. em relação a ser mais feliz mesmo, né? Eu trouxe aqui a Uhum. ideia de ser mais leve, evitar esse imediatismo. Eu acho que tem muito a ver com a pressa. Uhum. Essa Uhum. pressa por sempre produzir mais e conseguir mais e acumular mais e ser melhor. E Uhum. caraca, eu não vou viver a porra da vida. Eu vou viver quando a vida? Quando eu alcançar aquele resultado que eu estou buscando, aquele cargo, aquele negócio. Tipo, Uhum. como, assim, foi algo que eu tive depois de tempo criando consciência. Sinceramente, a minha consciência esse ano, ela fez assim, ó, puf. Como Uhum. fazer a consciência crescer mais rapidamente? Não, não, na verdade, Mais presente, mais leve, uhum. crescendo dia a dia e respeitando o tempo, porque o tempo precisa ser cumprido. Uhum. É porque assim, você Deixa eu falar. falou. Não, Mari. Pessoal, enquanto a Mari vai respondendo, faltam 8 minutos para a live acabar. Pô, quero dizer para vocês mandarem Nossa, passou perguntas. rápido, né? Estou voando aqui. Mandem perguntas, galera, para a gente responder, enquanto a Mari vai respondendo essa minha pergunta. Mas perguntem o que vocês quiserem, que a gente vai tirar um tempo no final para responder, enquanto a Mari responde essa. Vai lá, Mari. Em relação a essa pergunta que você fez, Pedrinho, meio que você já falou um pouco da resposta, assim, que é o seguinte, antes de qualquer coisa, você precisa criar essa consciência. Você precisa chegar nesse ponto em que, cara, eu tô consciente de que eu tô consumindo de um jeito errado as redes sociais, eu não tô usando bem meu tempo. Esse é o primeiro passo, é criar a consciência, né? E daí eu acho que já entra um nível de cobrança, que é como criar essa consciência de maneira mais rápida. Peraí, não precisa criar ela de maneira mais rápida. Primeiro, cria a consciência. Cara, Se você não tô querer criar conseguindo. ela de forma mais rápida, é a pressa agindo sobre você, né? É a pressa. Exato, é porque inicialmente você falou da consciência e depois você falou, mas como criar ela mais rápido? Peraí, vamos primeiro criar a Entendi, consciência? Vamos entendi. um passo de cada vez, sabe? Isso já imprime um tom de leveza. É assim, cara, sabe o processo que eu falei? Eu senti, refleti, fluí, equilibrei? É meio que isso. Não, não tem condições da gente já pensar numa resposta, em um passo que eu posso seguir e depois, cara, mas como é que eu apresso esse passo? Sem querer, querendo, você já falou, Mari, mas como criar mais rápido essa consciência? Na verdade, vamos criar consciência? Vamos analisar como que a gente tem lidado com o momento? Aí sim, aí você se percebe, se observe, não tem jeito. Gente, precisa parar para pensar. Você precisa ter esse tempo. E é precioso, é valioso. Você não está pensando sobre o mundo, é sobre você, sabe? É sobre como você funciona. Então, assim, qualquer tempo que você invista e que esse tempo esteja relacionado com você, então significa que não é perda de tempo, significa que você está investindo tempo no que é mais valioso, que é a sua vida. A sua vida, ela vai ter reflexo em vários outros contextos, que seja no trabalho, que seja no mundo, né? Se a gente for ampliar. Mas, então, eu diria que, assim, você falou dicas práticas, né? Eu acho que vamos ficar com uma dica.
Porque a partir dessa dica de você criar consciência de como que você está funcionando, a partir dela podem vir bons frutos, podem vir boas coisas, sabe? Sem a consciência não tem como, eu acredito. Porque a consciência é a luz que você acende numa sala onde você estava procurando a coca que você viu cair, só que tinha acabado a luz, então estava tudo escuro. Como é que você vai encontrar a coca no chão para poder limpar? Ou o suco no chão? A consciência é aos poucos e naquele potenciômetrozinho, né, que vai aumentando a luz aos poucos. Cara, e quanto mais luz você já, pô, ali o problema, ó, vai lá e limpa, pega o pano e limpa. A consciência é isso. Sem ela, não sei como. Agora, tem gente que vive sem consciência, né? Tem gente que não desenvolve ela. Sim, mas é porque justamente essa questão do automático que toma conta da gente, né? Eu me incluo também. Tem hora que a gente entra no automático e a gente não se permite, não sei o quê. É um movimento que toma conta da gente, sem a gente querer, né? Então, é exercício diário. Uma das coisas que ajuda muito a gente ter consciência é a gente respirar de modo consciente. Essa é uma das coisas. Então, cara, se em todo o seu dia, que tem 24 horas, você não consegue parar um minuto para você respirar e prestar atenção só na sua respiração, e aí? É você com você mesmo. É um minuto. Eu fiz um desafio no meu Instagram para as pessoas começarem a respirar conscientemente. Isso parece que um minuto é tipo assim, cara, um minuto. Vai fazer. Quem nunca parou para respirar e pensar só em você, na sua respiração, em sentir o ar entrando, e ali é só você com você mesmo, sabe? Para um minuto. Às vezes a pessoa vai achar muito. Por quê? O pensamento está acelerado, tá? Tudo, não, as coisas têm que acontecer, exatamente. Então, assim, criar consciência. Beleza, como é que eu crio consciência? Peraí, vamos começar respirando? Você está parando para respirar bem? Respira. Isso. A gente começa a engatinhar por aí. Então, tipo, por exemplo, comecei respirando, parando para respirar um minuto. Hoje em dia, eu consigo respirar conscientemente. As pessoas podem chamar de meditação, eu chamo de respiração consciente. Eu consigo respirar conscientemente por 20 minutos. Mas foi um processo que eu fui sentindo o quanto que aquilo me deixava presente, o quanto aquilo me centrava, e eu fui mergulhando nisso. Significa que todos os dias eu respiro assim, e eu medito 20 minutos? Não. Tem dia que eu medito por 5 minutos, foi o caso de hoje, e que eu falo assim, cara, olha como eu me presenteei com 5 minutos comigo mesma e com a minha respiração, sabe? Então, esse é um exercício que pode ser feito para você criar consciência. Tenho feito a respiração com tapa-ouvidos para que eu escute meu pulmão inchando e voltando. Assim, me dá mais presença e mais consciência. Talvez, pessoal, vocês que estejam começando nessa busca, vai parecer um TED violento, porque a mente está extremamente acelerada, você para respirar, não bate direito. Mas aí, nem que seja 10 segundos, conte 5 respirações, 1, 2, 3, 4, 5, já dá uma ajuda violenta. Mas estão pedindo nomes de livros. Pediram para eu indicar o primeiro que eu li ano passado, que é o Inteligência Positiva, do Shirzad Chamine. Vai acabar a live em 2 minutos. Quando é 9h59, a gente já vai fechando. Eu vou indicar aqui, Inteligência Positiva, Inteligência Emocional, Daniel Goleman. Cara, a sutil arte de ligar o foda-se me ajudou muito a ver essa ideia de como a gente se parametriza o nosso valor. Então, vou deixar esses 3. Inteligência positiva, inteligência emocional e a sutil arte de ligar o foda-se. E você, Maia? Cara, eu vou deixar o Poder do Agora, que eu indiquei também no meu Instagram. Para consciência, esse é o top. E tem um livro que, na verdade, ele é um livro com ilustrações, que é de um amigo meu, que ele é um artista, que é Sorria, Você Está Sendo Iluminado, que é um livro que eu sempre indico, que é do Felipe Guga. É fantástico, assim, porque tem sites... 40 segundos. Obrigada, gente!
Beijo, valeu, Como é que Pedrinho. chama o livro? Obrigadão. O livro Sorria, Sorria? sorria, você está sendo iluminado. Iluminado. Top. Galera, que beleza. Galera, junta na live. Galera, manda live, compartilha aí para quem você manda. Vai lá, segue a Mari, @ em conexão com a Mari. Obrigado pela presença, amo vocês. Ó, Instituto Verbalista Beijo. tá todo vapor, academia de oratória rolando, mentoria, Mari tem, Terapia online rolando. terapia online tá rolando, então conta com a gente, tá bom? Foi demais. Galera, Beijo, Ale. presentaça! Queremos trazer mais temas sobre a consciência, faltam 15 segundos, sobre a consciência, sobre Beijo coronavírus. para todo Quero mundo. essa conexão, falar sobre esse momento, para ajudar o próximo, isso que a gente está precisando. Beleza, Mari? Beijo! Beijo.